Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo. Estamos no volume 1, né, desse estudo. Estamos agora no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, e no primeiro roteiro, que é o contexto histórico do século XIX na Europa. Terceira parte, essa é a aula de número 30. Aqui, eu sempre deixo aqui o e-mail de contato para as pessoas que quiserem dar alguma sugestão, dar a sua opinião sobre um determinado assunto, ou algo que a gente tenha falado e não tenha sido bem passado, ou não tenha sido bem compreendido, tirar dúvidas, enfim. Então, se vocês necessitarem, podem entrar em contato por esse e-mail aqui, tá? Que a gente responde sem problema nenhum. Aqui, como eu sempre peço em todas as aulas, né, para que as pessoas que participam se inscrevam no canal, tá? E também possa divulgar o nosso estudo, né, para um conhecido, para um amigo, enfim, que tenha interesse em aprender, porque quanto mais gente aprendendo, estudando, melhor, né? E sempre que possível, dê uma curtida lá nas aulas, tá? Se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade, porque a plataforma, quanto mais interações houver, mais a plataforma, a gente garante a manutenção desse estudo no YouTube, tá? Bom, nós estamos estudando, né, como o próprio tema diz, o contexto histórico, né? Por que é que nós estamos estudando, é, se é a introdução ao Espiritismo, por que é que nós estamos estudando a, a parte histórica da Europa, não é? E especificamente da França? Porque é na França que começa a codificação, não é? Allan Kardec era francês, a França estava atravessando um momento de mudança radical na área filosófica, na área científica, né, na área do pensamento de uma forma geral. O século XIX, como nós vimos nas aulas passadas, ele é marcado assim por uma série de mudanças, né, de exigências que a humanidade, que as pessoas, mais particularmente ali da Europa, né, exigiam de justiça, de condições de vida mesmo, não é? De justiça, de uma série de injustiças que estavam havendo, né? Com aquelas classes sociais dominantes, principalmente no que a gente se refere aqui à França propriamente dito, a gente via a necessidade que aquelas pessoas sentiam de fazer essas mudanças, não é? E essa Revolução Francesa, né, a gente está falando da Europa, mas de uma forma mais específica da França, como eu já disse, essa Revolução Francesa, ela é um marco na história da humanidade, não é? A gente que já estudou história, a gente lembra disso, porque a partir daí muitas mudanças, né, para melhor, no seio da civilização humana, ela aconteceu, né? Muitas mudanças aconteceram. Então, a gente viu na última aula que, no caso da França, a França era dominada por três estados. O primeiro a gente viu na aula passada, que era o clero, né? E o clero ele era dividido em alto clero, que vivia das arrecadações eclesiásticas, tá? E o baixo clero. Então, veja, dentro do primeiro estado, que era o clero, que eram 2% da população, tá? Nós tínhamos aqueles que viviam, não pagavam impostos, que era o alto clero, e viviam das arrecadações, não é? Do dinheiro, dos benefícios eclesiásticos, digamos assim. E o baixo clero, que, coitado, eles eram a maioria, né, dentro desse primeiro estado, e eles viviam, mal dava para a sua própria subsistência. Então, esse era o primeiro estado. O segundo estado era a nobreza, que formava 2,5% da população de 23 milhões de habitantes. Então, veja, esse era o segundo estado. Eles também não pagavam impostos e tinham acesso a cargos públicos. A nobreza se subdividia, não é? Em alta nobreza, nobreza rural e nobreza burocrática. A alta nobreza tinha os rendimentos dos tributos senhoriais, das pensões reais e dos cargos da corte. A nobreza rural tinha os direitos de senhorio e exploração agrícola. E a nobreza burocrática, de origem burguesa, ocupava altos postos administrativos. Então, esse era o segundo estado. Então, veja que
a gente tinha o primeiro, o clero, o segundo, a nobreza. Né? Então, o clero, repetindo, 2% da população, a nobreza, 2,5% da população. Então, isso era o que era a França, não é? Antes da Revolução Francesa. A burguesia formava 95% da população, incluía de ricos comerciantes até camponeses, formavam o terceiro estado. Eles tinham poder econômico graças às atividades industriais e financeiras, mas não tinham direito de participação política nem ascensão social. Então, veja, a burguesia, a gente viu lá que a burguesia ela formava uma partezinha lá do segundo estado, não é, que era deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar. Pronto. Que era parte da nobreza burocrática aqui, ó, de origem burguesa. Então, uma pequena parcela da burguesia ocupava esse nível mais baixo aqui da nobreza, tá? E, de uma forma geral, a burguesia formava 95% da população. A burguesia era formada por empresários, por advogados, médicos, professores, né, os profissionais liberais, as pessoas que não tinham condições. Então, tudo isso era a burguesia, que era 95% da população. Então, eles tinham poder econômico, mas não tinham participação política, nem ascensão social, ou seja, eles continuariam sendo burgueses. Foi essa situação que desencadeou uma série de conflitos que culminaram com a Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. Então, essa insatisfação, não é? Ou seja, as pessoas que já tinham a condição de pensar, de desenvolver o pensamento, influenciados, né, pelo século passado, né, porque isso aí era, como a gente já falou, existe um encadeamento, não é? Uma sequência de conhecimentos. O século XVIII, que foi tido como o século das luzes, onde havia muitos filósofos, pensadores, não é? Cientistas, que estavam já, que já tinham consciência das necessidades de mudança, de que as pessoas precisavam de uma justiça maior, de uma vida equalitária, né, que não tinha mais condições de haver essa supremacia de uma minoria perante a maioria, como a gente observa aqui no próprio caso da França, tá? Então, juntando todas essas coisas, desencadeou a Revolução Francesa. E aqui, como a gente diz aqui, ó, a despeito dos inegáveis benefícios sociais e políticos produzidos pela Revolução Francesa, entre eles a célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, veja como foi importante a Revolução Francesa. Seguiram-se anos de terror, que favoreceram o golpe de Estado executado por Napoleão Bonaparte no final do século XVIII. Os sublimes ideais da Revolução Francesa foram desvirtuados em razão do abuso do poder exercido por aqueles que assumiram o governo do país. Então, veja, como a França estava vivendo um período de muita conturbação, não é? Depois da Revolução Francesa, esse tumulto, né, esse caos que foi gerado aí pelas mudanças, porque a gente sabe que uma mudança radical dessa, né, ou seja, você tirar de quem tem, tirar do rico, né, para dar condições ao pobre que vivia num regime de subserviência, de escravidão, não é? Como a gente vê, assim, quem tinha o poder mandava e se utilizava o pobre apenas como mão de obra barata. Então, para se mudar isso daí, a gente vê que tem coisas que são muito mais simples, que geram grandes dificuldades de mudança. Então, imagine uma situação dessa, né, para ter mudança. Então, é uma coisa que leva tempo, e a França atravessou um período realmente difícil. Então, nesses momentos em que ela estava atravessando essa fase de dificuldade, Napoleão Bonaparte aparece lá e dá o golpe, não é? Dá um golpe lá de Estado e assume o poder, tá? Naquele momento ali, daquele período da Revolução Francesa. Segundo o espírito Emmanuel, a gente vai falar muito dele aqui para quem não conhece, né? Para quem está iniciando no espiritismo, Emmanuel é um dos espíritos orientadores, né? Que participou, inclusive, da codificação espírita, tá certo? E que tem muitas obras, não é? Tem muitos ensinamentos transmitidos por ele nas obras psicografadas por Chico Xavier. Então, Emmanuel diz o seguinte, que naqueles anos de terror, a França atraía para si as mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos.
Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia contra o nobre país, ou seja, contra a própria França. Também no mundo espiritual, reúnem-se os gênios da latinidade, sob a bênção de Jesus, implorando a sua proteção e misericórdia para a grande nação transviada. Então, foi um momento de tanta violência, não é? De tanta maldade, de tanto caos, de tanta desorganização, que a França assumiu, porque assim, é, eu tô falando, eu sempre vou me referir nos estudos aqui, tá? Para as pessoas que estão começando. Eu sei que talvez a maioria dos que estejam aqui participando sejam já espíritas, não é? Antigos, inclusive trabalhadores, que conheçam tudo isso que eu estou falando. Estão fazendo aqui uma reciclagem. Mas para aquelas pessoas que estão começando, eu vou sempre embasar o estudo nas pessoas que estão começando, tá? Até porque o título do curso é Estudo Básico do Espiritismo. Então, eu vou sempre me referir às pessoas que estão começando e que assim, eu vou considerar que essas pessoas não sabem ainda, né? Não têm conhecimento sobre essas coisas. Então, eu vou sempre nivelar por baixo, que é para essas pessoas poderem acompanhar, tá certo? Então, aqueles que já sabem, me perdoem, mas eu vou ter que nivelar realmente para considerando as pessoas que estão começando o estudo. Então, o que é que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar que cada um de nós somos os responsáveis por aquilo que fazemos. Inclusive, na cultura oriental, se usa muito a lei do karma, né? Ou seja, se eu faço uma coisa ruim, eu vou sofrer uma coisa ruim, né? Todo mundo já ouviu falar na lei do karma. Só que a lei do karma, ela não é utilizada no espiritismo, porque a lei do karma, ela é irreversível, ou seja, se você faz algum ato ruim nessa existência, você vai ter que pagar, mesmo que daqui para frente você só faça coisas boas na sua vida, mas aquilo que você fez ruim, você vai ter que pagar. Essa é a lei do karma. Que alguns espíritas, não é, desinformados se utilizam isso do karma, mas não existe karma em espiritismo. O que existe no espiritismo é a lei de causa e efeito. E alguém pode dizer a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vou repetir, a lei do karma, ela é inflexível. Ou seja, você vai pagar de todo jeito. A lei de causa e efeito, ela diz o seguinte: vamos fazer jus àqueles ensinamentos de Paulo quando diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Então, veja, se eu faço uma coisa, se eu cometo um ato de desequilíbrio na lei de amor, vamos falar assim, não vamos falar de maldade, tá? Então, eu cometi um ato que desequilibra a lei de amor. Então, veja só, segundo o karma, eu vou ter que pagar aquilo dali, é o olho por olho, dente por dente, tá certo? A lei de causa e efeito era diferente. Se a partir daquele momento eu faço uma mudança radical nas minhas atitudes, na minha forma de viver, onde a prática do bem é uma constante na minha vida, a quantidade de bem que eu fizer, né, que for suficiente para cobrir aquele ato, aquele desequilíbrio, né, aquela ofensa, entre aspas, que eu cometi diante da lei de Deus, da lei do amor, eu vou amenizando cada vez mais, tá certo? Esse ato desequilibrado, ou seja, no popular, essa maldade que eu cometi, ela vai sendo reduzida, e dependendo da quantidade de bem, né, de ações no bem que eu tiver feito, eu posso exterminar, né, eu posso encobrir aquele ato negativo, aquele ato maléfico que eu cometi. Então, veja que há uma diferença. Pela lei de causa e efeito, é uma lei de causa e efeito, ela é mais justa. Ela dá uma compensação a você de acordo com o bem que você fizer. Mas pelo karma, não. Mesmo que eu fizesse todo o bem possível até o resto da minha vida, eu ainda iria pagar aquilo dali, tá? Então a coisa não é dessa forma. Existe uma diferença entre lei de causa e efeito e a lei do karma. Então, da mesma forma que nós é, é, somos os responsáveis pelos nossos atos, ou seja, o que eu plantar agora eu vou colher no futuro, um país, uma nação, ela também é. Então, quando se junta uma nação para invadir uma outra nação, não é, e dizimar, através da guerra, da violência, conquistar, não é, matar, violentar aquelas pessoas, a nação também vai responder por isso. É o chamado de compromisso coletivo, né? É um débito coletivo que aquele grupo de pessoas, que aí não importa o tamanho, pode ser de 10, de 20, de 30, de 100, de 10 milhões de pessoas, tá? É uma dívida coletiva que aquelas pessoas vão ter que pagar. Então, como a França estava atravessando aquele momento de conturbação ali, de muita maldade, de muita violência por causa dessas mudanças, ela estava atraindo para si muitos débitos, não é? Perante a lei de causa e efeito. Tá? Então,
É por isso que espíritos desencarnados, não é, que trabalhavam com Jesus, não é, sob a bênção de Jesus, imploravam a proteção e a misericórdia para a grande nação, para a França, porque eles sabiam, até o próprio Jesus sabia, da importância da França, né, ali na Europa, de uma forma geral, a importância da França para levar essas mudanças para a humanidade, que infelizmente se conquistava pela violência, porque isso era da natureza, como ainda é da natureza da humanidade, não é? O homem jamais iria utilizar de outras formas de mudança, né, no atual estágio evolutivo que nós nos encontramos, se não for pelo uso da força. Infelizmente, ainda é assim, né? Então, aquela que fora a corajosa e singela filha de Dom Remy, ou seja, no caso de Joana d'Arc, volta ao ambiente da antiga pátria. Veja, Joana d'Arc está como espírito, tá? À frente de grandes exércitos de espíritos dessa vez, consoladores, confortando as almas aflitas e aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados fora do cárcere material, ou seja, aqueles espíritos que desencarnavam no meio dessa conturbação, né, desses conflitos, né, desses atos de balbúrdia, de caos, né, de conflito de uma forma geral, eles eram conduzidos pela equipe de Joana d'Arc, né, às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e liberdade. Deixa eu explicar o que é isso. Vamos lá. Primeiro vamos falar de Joana d'Arc, não é? Então, repito, para quem está começando, Joana d'Arc, existem inclusive algumas suspeitas, tá? Eu não posso dizer que isso é verídico, eu acredito que seja, mas não é uma coisa que se prove, que Joana d'Arc seria uma reencarnação de Judas. Existem alguns autores que atestam esse fato, não é, de que Joana d'Arc seria uma das encarnações, ou seria uma encarnação de Judas, ou seja, propriamente, possivelmente, digamos assim, seria após o período de Judas, a reencarnação seguinte seria essa daí de Joana d'Arc. Por quê? Porque, ao contrário do que muitas pessoas fazem, inclusive lá na Semana Santa, que queimou Judas, não é? Judas não fez aquilo dali da forma como as pessoas pensaram. Ele não vendeu Jesus por causa de 30 moedas. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Judas era um homem político, era um homem que lutava pela liberdade do seu povo, né? Da tirania romana, de uma série de coisas. Então, ele achava que Jesus ia libertar aquelas pessoas, como Moisés fez, usando da violência, né? Entrando em conflito mesmo, entrando numa disputa mesmo direta contra a tirania, né? Contra o poderio romano. E Jesus fez o inverso. Jesus era a pregação do amor. Jesus queria libertar as pessoas pelo amor, espiritualmente. Jesus não estava preocupado em libertar corpos. A missão de Jesus era libertar espíritos. E aí, quando Judas percebe que Jesus não era aquele líder que ele esperava para fazer isso, e que ele queria que aquilo ali fosse feito de imediato, ele vai e faz aquele acordo lá com os fariseus lá para poder aprisionar Jesus. Não é tanto que ele se arrepende depois do que ele fez e ele próprio se enforca, não é? Judas se suicida. Então, a gente vê que ele tinha um carinho por Jesus, não é? Ele tinha um respeito. Na verdade, segundo alguns historiadores, Judas preferiu entregar Jesus para prender Jesus, para não expor Jesus e não deixar que ele sofresse o que precisava sofrer, porque ele viu que Jesus não tinha um perfil de guerreiro. Né? Jesus não ia entrar numa guerra, e ele queria uma guerra, ele queria convocar uma guerra realmente para uma revolução para libertar o povo judeu dali. Então, essa é outra história que depois a gente entra para não alongar muito o vídeo aqui, tá? Então, Joana d'Arc, a gente conhece a história de Joana d'Arc, quem já leu, né, viu o sacrifício que ela fez quando estava encarnada pela França, e quando desencarna, ela se torna uma das patronas, digamos assim, uma das protetoras, um dos espíritos protetores da França. Né? E aí, como ela, junto com ela tem um grupo de espíritos que trabalham com ela, né, que militam com ela, né, praticando o bem, não é, tá estando sempre ali de prontidão para auxiliar no que for possível, ela, junto com essa equipe, ela recebia os espíritos recém-desencarnados, né, provenientes dessas guerras, desses conflitos internos que existiam ali na França, e aqueles mais comprometidos. Veja, quando você tem uma quantidade de muitos espíritos comprometidos dentro de uma nação, como é o caso que a gente está falando aqui da França, a atmosfera, que a gente não chama de atmosfera, a gente chama de psicosfera, não é? Que é
a atmosfera mental, tá certo? Ela fica enegrecida, ela fica pesada, porque as energias de pensamento negativo, de maldade, são tantos que eles obscurecem, digamos assim, a região onde aquelas pessoas vivem. Então, para aliviar aquilo dali, Joana d'Arc pede a Jesus, né, que encaminhasse uma parte daqueles espíritos ali, que estavam desencarnando ali naquele momento de conflito, de conturbação, para que eles pudessem reencarnar aqui na América do Sul, mais particularmente no Brasil. Então, segundo alguns autores espíritos desencarnados e encarnados, uma grande quantidade de espíritos provenientes da França reencarnaram aqui no Brasil, especificamente no estado da Bahia. Isso há séculos atrás, tá? Então, a gente vê que essa história de que, não, porque eu sou inglês, porque eu sou japonês, porque eu sou americano, porque eu sou alemão, porque eu sou brasileiro, porque eu sou argentino, isso, na verdade, é a nossa encarnação, é o corpo físico, mas os nossos espíritos, eles são internacionais, porque muitos de nós, acredito que a maioria dos brasileiros, não é, como espírito, eu estou falando, não como pessoa encarnada, mas como espírito, já passou por vários estados da Europa, e muitos de nós, talvez, quem sabe, né, tenhamos sido desses que mataram, que usurparam, né, que coisa boa a gente não fez, isso a gente sabe. E a gente, quem sabe a gente não foi para cá encaminhado também, reencarnou aqui e continua a nossa jornada de aprendizagem reencarnando aqui no Brasil. Porque o espírito ele não é de um lugar só. Né? Na verdade, o espírito mesmo, ele não é nem do planeta Terra, ele pertence ao universo. Então, essa história de que é meu bairro, minha rua, minha casa, meu estado, minha cidade, meu país, isso é ainda de mentalidades ainda infantis, não é? Como são as nossas mentes ainda, nós somos pessoas, espíritos ainda muito pequenos em termos de evolução, e a gente se prende ainda a essas localidades, mas, na verdade, os nossos espíritos, eles não estão presos ao local, porque nós somos pertencentes ao universo, e o universo, como a gente sabe, é uma coisa infinita. Então, Joana d'Arc teve esse papel, não é, de conduzir vários espíritos para reencarnarem aqui. A maioria deles ali começou na região da Bahia. É por isso que o espiritismo, quando ele começa a ser divulgado no mundo, né, os primeiros que passaram a estudar o espiritismo, a doutrina espírita, foi na Bahia. Por quê? Veja como as coisas ela tem uma razão de ser, e o espiritismo é bom por causa disso, porque ele dá um encadeamento, não é? Ele explica a razão. É por isso que a gente está estudando aqui o contexto da Europa, para a gente entender que o espiritismo começa na Europa porque tinha um propósito de começar ali. Ali estava sendo o berço do pensamento, né? O berço do renascimento, não é? De civilizações mais justas, não é? Onde as pessoas eram mais reconhecidas pelo governo, as pessoas mereciam estar amparadas pela lei, né? Ter os mesmos direitos e deveres que os outros tinham. Então, veja que a coisa é muito bem planejada, a coisa não é jogada de supetão. Ah, eu vou escolher aqui a França para começar o espiritismo. Não funciona assim, tá certo? É por isso que a gente se prende a esses pequenos detalhes antes de começar a estudar o espiritismo mesmo, né? Porque a gente precisa entender todo o contexto. Tá? Então, veja, na Bahia, quando o espiritismo começa a ser divulgado, é a porta de entrada no Brasil do espiritismo. Por quê? Porque muitos espíritos que eram lá da França reencarnaram aqui no Brasil, logicamente, para pagar os seus débitos, né? E a gente sabe que no Brasil realmente se paga débito, porque não é fácil viver aqui, tá? A gente sabe disso. E, enquanto isso, eles aliviavam a psicosfera política lá da França, encaminhando muitos europeus. E não foi só da França, não, da Alemanha, olha, no geral, existem muitos espíritos que tiveram suas últimas encarnações naquela região da Europa e imigraram para cá por ordem, com o consentimento de Jesus, tá? E, mais particularmente, com o consentimento de Ismael. Por quê? Ismael é o espírito responsável pelo Brasil. Então, veja como a coisa é organizada. Nós temos Jesus, que é o responsável pelo nosso planeta, assim como cada outro planeta, existe um espírito crístico. Né? As pessoas pensam que Jesus Cristo é o sobrenome de Jesus, não é. Cristo é uma qualificação que se dá a determinados espíritos puros que têm missões de alta envergadura, como é o caso de Jesus. Jesus é o espírito crístico que tem a missão de governar o planeta Terra,
como existem outros espíritos crísticos, cada um governando outros mundos, como Marte, Vênus, Júpiter, e por aí vai. No nosso caso é Jesus. E Jesus, para cada nação, tá certo? Estabelece um benfeitor espiritual, que é um espírito, não é, da equipe de Jesus, que é responsável por determinado país. No caso da França, me parece que é São Luís. O mentor espiritual da França, me parece que é São Luís. Não é Joana d'Arc, não, tá? É São Luís. E no Brasil é Ismael. Então, São Luís, não é? Ele entra em contato lá com Ismael, porque esses espíritos eles conversam entre si, tá certo? E Ismael recebe esses espíritos que vieram lá da França para reencarnar aqui no Brasil. Então, isso a gente vai ver lá na frente com mais detalhes, mas é só para vocês irem conhecendo como as coisas são encadeadas, como as coisas funcionam, bem planejadas no mundo espiritual. Então, com isso, a gente encerra mais uma aula e na próxima aula, a quarta parte desse assunto, nós continuaremos. Um grande abraço para todos.